Eu sou Marina Soares, estudante de Letras Vernáculas e bolsista de Iniciação Científica pela FAPESP. O meu trabalho se intitula Lázaro, de Lagartixa Cirrada Sassone, um ato performático que tensiona o interno e o externo. Essa é uma pesquisa que ainda está em andamento e está sendo feita sob a orientação da professora doutora Júlia Morena Costa. O Lagartixa Cirrada Sassone é um grupo de teatro mexicano que nasceu em 2003 e permanece em atividade até hoje. Ele foi fundado por Gabino Rodrigues e Luísa Pardo, que são os atuais diretores do grupo, e o trabalho deles se centra em criar narrativas sobre eventos da realidade, ou seja, a partir das vivências pessoais, coletivas e políticas dos membros do grupo, né? Eles criam narrativas. E o livro A Shared Truth, né, que é um livro sobre o trabalho dessa companhia de teatro, o Ward fala justamente, né, que as obras do Lagartijas valem-se de duas lentes. Uma lente interna, que reúne memória, experiência desses sujeitos, e também uma lente externa, que abarca a parte social. Então, a gente permite, isso permite, né, que a gente possa relacionar o pessoal com o político, né, nessas obras. E a peça que eu escolhi trabalhar é uma peça onde a gente vê claramente essas duas lentes, né, a lente interna e a lente externa, que é Lázaro. Lázaro foi estreada em 2020, durante a pandemia, e em formato online, e depois teve uma reestreia em 2022 presencial. Mas para esse trabalho a gente vai se centrar nessa primeira versão, na versão online. Na peça, o diretor do grupo, né, o Gabino Rodrigues, ele passa por uma cirurgia de rosto, e nesse processo, né, de cirurgia de rosto, ele tem uma espécie de crise identitária que o leva a querer se tornar uma outra pessoa, e ele se torna Lázaro. Então, ao longo da peça, né, algumas perguntas como o que me faz ser quem sou, ou como posso deixar de ser eu mesmo, são amplamente trabalhadas e são, digamos, as perguntas norteadoras, né, de todo esse processo. Só que, em vez de ser o próprio Lázaro quem apresenta essas questões, né, para nós, quem faz isso é Luísa. Então, na peça, né, que foi estreada em formato Zoom, é Luísa que se pergunta, né, o que é que fez Lázaro querer passar por esse processo. Então, a partir das lembranças pessoais de Luísa e também de 18 depoimentos de conhecidos de Lázaro, né, de amigos também, a gente acaba tendo um retrato, né, de quem é Gabino, ou quem foi, né, Gabino antes de ser Lázaro, e esse retrato é traçado justamente a partir do que outras pessoas dizem sobre ele. Então, assim, do ponto de vista interno, essa obra, ela nasce, né, justamente como um processo pessoal desse ator, e ele comenta que esse desejo de ser outro, né, esse desejo de deixar de ser Gabino, surgiu a partir do momento que ele, como ator, interpretou diversos personagens chamados Gabino, perdão. Então, assim, isso fez com que a sua própria vida pessoal começasse a se confundir com a vida dessas personagens. Outra coisa que é trazida também, a partir desse ponto de vista, né, interno, é como o rosto de uma pessoa é essencial para a sua identidade, né? Então, assim, na peça, como eu falei, Luísa, né, vai contando um pouco sobre Lázaro, o Gabino, e ele aparece o tempo inteiro, só que ele fica de costas, né, como a gente pode ver aqui nessa imagem de cima. Então, o público vai tendo uma ideia de quem é essa pessoa a partir dos depoimentos dos outros, e a curiosidade do público vai aumentando cada vez mais por ver, né, nossa, como será que ele ficou depois dessa cirurgia? Aí, no final da peça, ocorre por fim essa revelação de um novo rosto, mas é uma revelação que produz um estranhamento no público. Ele aparece com uma espécie de peruca, uns óculos, um bigode, que são falsos, o que faz o público pensar, né, que essa busca por uma nova identidade fez com que ele criasse, na verdade, uma nova máscara, né? E aí, Stambau e Cruz falam que essa busca de Gabino por se tornar outro, o levou a um estado de pós-identidade, onde a performatividade tem um papel fundamental. E aqui a gente recupera o que Silva traz, né, que a performatividade, esses atos performáticos, nada mais são do que quando a pessoa real do ator surge em cena, rompendo, né, o plano ficcional. E nessa peça, a performatividade é algo clave, né, o Gabino / Lázaro, ele é um performer, ele representa, ele brinca constantemente consigo mesmo, né, com a sua própria pessoa, e fica a dúvida, né, se a peça se trata apenas de uma performance, ou se de fato ocorre a criação de uma persona, né, de uma identidade alternativa, de um eu social, né? Já que ele está cansado de ser Gabino, representando outros Gabinos, ele decide criar Lázaro, né? Uma nova persona para trazer as suas peças. E de fato a gente observa que peças posteriores a Lázaro, o personagem Lázaro já é trazido, né? Então, assim, se trata de uma persona, se trata de um ato performático, e essa dúvida, longe de ser algo ruim, é algo que é incentivado pelo Lagartixa Cirrada Sassone, né? A gente está falando de um grupo de teatro que adora despertar a criticidade do seu público, né? Não para enganar o público, mas eles gostam de problematizar esse desejo desesperado que as pessoas têm pelo real, por enxergar o que é ficção, o que é a realidade das suas peças, né? Então, assim, em determinado momento da peça, Lázaro, que está de costas, ele permanece de costas, mas ele tira, né, esse plano de fundo, né, então a gente percebe que era apenas, né, um pano, e quando ele faz isso, né, aparece esse letreiro com a verdade também se inventa, né, então tudo que a gente estava vendo ali com o plano de fundo era mentira, e isso desperta, né, no espectador aquela dúvida de, nossa, quanto de ficção, quanto de real e quanto de ficção tem nessa peça que eu estou vendo, isso é algo que eles desejam provocar, e aqui é importante ressaltar, né, como Costa traz, que o real também é uma estética que se alcança, né, tanto é que o Lagartijas, eles tentam constantemente produzir efeitos de realidade, porque eles sabem que o real conecta com o público. E do ponto de vista externo, né, essa é uma obra que também se relaciona
com questões sociais como a tirania da beleza, né? A gente está falando de uma época em que as pessoas sofrem muito preconceito racial, preconceito de gênero, mas também existe uma pressão estética muito forte, né? Então esses aspectos também são trazidos na peça, e essa pressão social, estética, vem muito a partir das redes sociais. Então existe também essa brincadeira na peça, quando ele aparece, né, com aquela peruca, ele vira, por fim, de frente para a câmera, ele começa a fazer poses que a gente automaticamente relaciona com influenciadores. Então fica, né, também essa questão das tecnologias de representação e o papel que elas têm na nossa própria identidade, né, na forma como a gente se enxerga. Então, concluindo, essa peça relaciona o interno e o externo, porque a partir da experiência pessoal do Lázaro ou Gabino, né, em talvez não buscar sua própria identidade, sua verdadeira identidade, mas de tentar se livrar dessa identidade que foi devorada pela maquinária da representação, né, e representação no caso dele, a gente está falando sobre esse ser ator, né, e como isso lhe gerou essa crise identitária. A gente também, né, o público consegue refletir sobre o próprio esforço que fazemos em criar uma ilusão de eu a partir das redes sociais, por exemplo. Então, todos esses aspectos são trazidos de forma bem interessante e a gente pretende estudar, continuar estudando um pouquinho mais sobre o trabalho do grupo. Então, essas seriam as minhas referências e muito obrigada por assistir.